Olá, essa é uma reflexão sobre o culto religioso e o domingo, e faremos isso à luz da Palavra de Deus para nos examinar quanto à nossa motivação, mas também quanto à prática visível. Então, aquilo que é invisível e aquilo que é visível, de acordo com a vontade de Deus. Mas também para examinarmos as várias propostas de culto que são defendidas, apresentadas, impostas, guarde bem essa palavra, impostas por cultura pelas instituições religiosas e verificarmos se realmente aquela prática cultural é exatamente a prática defendida por Deus na antiga aliança e continuada na nova aliança e praticada pela igreja primitiva, pelos pais da igreja e ao longo do cristianismo genuíno. Né? Sempre surgiram anticristianismos, falsas religiosidades, mas verificarmos sempre a partir daquilo que é genuíno, daquilo que é verdadeiro. E ao examinarmos, tanto a nós mesmos quanto essas propostas, vivemos o culto bíblico. Então nós vamos avaliar essas coisas e essa reflexão pretende ajudar nesse sentido. Especialmente porque vivemos num mundo relativista, que nega os absolutos, que confundem os conceitos, ao ponto de, por exemplo, o cristianismo e o anticristianismo serem considerados a mesma coisa. Você vê um anticristianismo histórico declarado, e na prática também, você mostra, ensina, escreve, desenha, tira foto, a pessoa não consegue aceitar que aquele anticristianismo é um anticristianismo. Ela diz, não, isso aqui é o cristianismo genuíno. Então, essa reflexão é importante também com essa consciência de que nós estamos num mundo cheio de distorções, de mentiras, de confusões, e precisamos, mais do que nunca, de um exercício maior para compreender e reconhecer a verdade. O mundo jaz no maligno, diz a própria palavra de Deus. Então, nós propomos aqui a reflexão desses princípios. E os princípios de culto, já entrando especificamente no tema, são princípio normativo, o princípio informativo, esse é um segundo, e o princípio regulador. O que diz o princípio normativo? Ele diz que se Deus não proíbe alguma prática na Bíblia, expressamente, etc., se ele diz que não é para fazer aquilo, é porque pode. Então, se Deus não proíbe a dança, é porque você pode dançar, né? Se Deus não proíbe o teatro no culto, é porque você pode ter o teatro ali no culto. Se Deus não proíbe, enfim, cantar, tirei o pau no gato, né? Nós tivemos um culto, inclusive numa igreja que se diz reformada, e quem conhece realmente o termo reformado, né, sabe que não basta ter o nome de reformado, porque reformado ou calvinista foram nomes que deram ao verdadeiro cristianismo, né? Então, igreja que se diz reformada, cantando atirei o pau no gato no culto e dizendo que está cultuando a Deus. Eu não conheço nenhum processo disciplinar de exclusão da liderança nem da igreja por ter praticado tão grave pecado. Então, o princípio normativo é esse. Se a Bíblia não proíbe, você pode praticar. O princípio informativo diz que, por exemplo, depende das circunstâncias, né? Então, se uma liderança autoriza, por exemplo, a prática pode, porque foi a liderança quem decidiu, né? A liderança quem definiu, e você tem o pastor ali preparado teologicamente, você tem, e dependendo do seu currículo,
Hoje em dia nós temos muito isso, né? Se o currículo é maior, a verdade, o que a pessoa diz é mais verdadeiro, né? E nem sempre é exatamente isso, infelizmente, né? É, mas ou felizmente, mas é o que as pessoas terminam considerando para confiar como verdadeiro. Se a pessoa é famosa, é pior ainda, né? Se for uma igreja grande praticando, aí todo mundo toma como verdade. Aliás, hoje em dia as novas doutrinas não são mais discutidas e como aconteceram em concílios passados, como na própria Assembleia de Westminster, onde os homens ali, 121 teólogos, foram extremamente corajosos e observaram exatamente o que a Bíblia diz sobre cada um dos assuntos abordados e estudados ali, praticamente esgotaram os temas, né? Da existência humana, de tudo que a gente precisa saber. E sem reinventar a roda, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia, e eles tiveram coragem de escrever, hoje em dia os líderes se sofisticam e são covardes em discutir aquilo como prática, né? Proibir ou permitir alguma coisa na prática, então eles preferem ir numa confusão por prática cultural, influenciando a partir da criação de uma cultura. Então, se todo mundo se acostumou, se todo mundo já passou a praticar, ou se uma igreja grande ou várias igrejas grandes, famosas, praticam tal coisa, aquilo passa a ser o padrão, no lugar da própria Bíblia, né? Então, a gente vê como o princípio formativo é muito grave, né? Se uma liderança, se uma igreja, se alguém defender, aprovar, praticar, então pode. Se está dando certo, pode. Se agradou a todo mundo, pode. E como nós temos hoje essa característica de seguir nomes, líderes, currículos, tamanhos, números, termina o princípio formativo aí fazendo grande estrago na vida espiritual, na saúde espiritual da igreja e dos fiéis, né? Então nós precisamos de muita atenção, de muito cuidado com esse tema. O princípio regulador é diferente radicalmente desses dois princípios, né? Como esses dois princípios são diferentes radicalmente, são contrários ao princípio regulador, porque o princípio regulador diz que nós só cultuamos a Deus da forma que foi determinada expressamente por Ele, ou por mandamento direto ou por inferência segura, mas tem que estar lá nas Santas Escrituras. Portanto, Deus não deve ser adorado de nenhuma forma, sob nenhum argumento que Ele não determinou, que Ele não definiu. Se Ele não tratou do assunto, então eu não pratico, porque Ele não tratou daquilo. Eu calo onde Deus se cala, né? E eu só uso o que Deus manda, exatamente como Deus manda, né? A esse respeito, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, sobre o culto religioso e o domingo, diz que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, é o que está escrito sem tirar e nem pôr. Então, esses são os três princípios de culto, né? Então, nós já vemos claramente que o princípio normativo não é o princípio de Deus, mas quando nos examinamos, muitas vezes o que estamos praticando é porque Deus não proibiu. Mas qual o mal de praticar isso? Deus não está proibindo, né? Se Deus não está proibindo o casamento no culto, a gente põe o casamento no culto. Qual o problema? Casamento no culto. Mas Deus não colocou o casamento como elemento de culto, né? Então a gente dá um jeitinho e separa a cerimônia. No mesmo contexto, Deus não separou a cerimônia.
Está todo mundo reunido para o mesmo fim, né? Mas é o que é feito, né? Infelizmente. Então, a prática cultural e outras razões impuseram esse culto, esse elemento no culto, né? E por isso, hoje, muitas igrejas praticam o casamento como um elemento de culto. O princípio informativo, como vimos, também tem uma série de problemas, né? Você não pode, por exemplo, se fundamentar a motivos como a liderança é uma autoridade de Deus e se ela aprovou, então nós devemos nos submeter. Não, a Bíblia exige respeito às autoridades, porém a submissão apenas ao que não fere a palavra de Deus. Se alguma autoridade usurpa e legisla sobre assuntos que ferem a Deus, como é a questão do culto, da adoração, exigindo adorações ou formas de adorações que Deus abomina, eu tenho a obrigação de rejeitar. Eu não posso me submeter a uma autoridade, seja ela de uma igreja local, seja ela de competências maiores, hierarquias superiores, em relação no nosso caso, a concílios, né? Não posso, não devo, porque eu existo para servir a Deus, não para servir, nesse sentido, a igreja local, a liderança local, ou lideranças de instâncias maiores, não. Eu estou para servir a Deus. E eu sirvo a Deus respeitando essas lideranças e me submetendo apenas naquilo que compete a elas, prescrito pelas Escrituras, e que não fira as Sagradas Escrituras. Se elas extrapolam, usurpam, eu tenho a obrigação de rejeitar, como eu já disse. Bom, o princípio, portanto, regulador precisa ser melhor conhecido, porque muita gente defende que usam o princípio regulador para os seus cultos, mas na prática a gente sabe que não é, né? Na prática, muitas vezes, é o princípio normativo e informativo. Eu estou usando aqui para o casamento o princípio regulador. Não está, mas não está mesmo. Eu estou usando a dança como princípio regulador. Não está. Então a gente precisa ver na palavra de Deus se a dança, se o casamento, ou se a mistura ali, de fato são observados pela palavra de Deus, são autorizados pela palavra de Deus, né? O que diz, então, o princípio regulador de culto? Né? O que é que ele define? Quais são as práticas autorizadas por Deus para o nosso culto? Se você pega, por exemplo, ainda o capítulo 21 da Confissão de Fé, no parágrafo 5, ele diz assim: a leitura das Escrituras. Veja, então as Escrituras são a palavra de Deus. É um livro inspirado. A leitura, a gente pode até dizer assim, a leitura do livro inspirado por Deus. Porque a palavra de Deus, as Escrituras, é isso, né? A leitura desse livro inspirado. Eu não posso ler um livro não inspirado, como a palavra de Deus. Não posso. Por mais que a teologia seja bonita, por mais que ele seja mais fácil de compreender, por mais que ele, enfim, faça o bem e etc., esses argumentos não servem porque eles são do princípio ou normativo ou informativo. Eles não são do princípio regulador. No princípio regulador é a leitura do livro inspirado por Deus com o temor de Deus. Então não basta só ler o livro inspirado por Deus, mas com o temor de Deus. Esse é um elemento de culto. A sã pregação da palavra de Deus. Aí eu tenho que conhecer o que significa sã pregação da palavra de Deus em toda a Bíblia. E a consciente atenção a ela em obediência a Deus. Então eu também tenho que entender o que é uma
na Bíblia uma consciente atenção a ela em obediência a Deus. Tem que entender na Bíblia isso. É um outro elemento de culto, né? Com inteligência, fé e reverência. Então, as escrituras, a leitura e a pregação são elementos determinados por Deus. O cantar os salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Deus. Então, veja, o Westminster está dizendo aqui que é o cantar os salmos. Obviamente, né, para um bom entendedor, para quem é honesto, historicamente, exegeticamente, teologicamente, gramaticalmente, não vai interpretar aqui que Westminster, a gente pode estudar se Westminster acertou ou não, mas Westminster esteja dizendo que cantar os salmos não significa cantar os salmos, né? Não significa cantar os salmos que estão no livro dos salmos, né? Aí seria o absurdo dos absurdos alguém afirmar algo dessa natureza. Cantar os salmos não é bem cantar os salmos e não é cantar os salmos somente do livro dos salmos. Veja que eles colocaram aqui que segundo a palavra de Deus, para cantar no culto só serve cantar os salmos. A gente vai ver isso aqui. Quais princípios regem as minhas canções? Se é normativo, Deus não proibiu essa música. Se é informativo, mas a autoridade, né? A teologia é bonita, ela é certa, é correta, etc. Mas o critério de Deus para se cantar, o que ele autorizou cantar, foi o que é certo, o que é bonito, o que a teologia é correta? Ou ele quis, da mesma forma que as escrituras, que só lesse o livro inspirado, também só cantasse as músicas inspiradas por ele? Ele que é o dono do culto. A gente precisa agora saber exatamente disso. Nós vamos ver isso mais na frente, né? Sobre esses elementos de culto. Mas veja, não sou eu que estou dizendo nem inventando a roda. Eu já sou consciente, já tenho uma postura a respeito dessas coisas, mas nós vamos caminhar e ver aqui, e a minha oração é que Deus mude cada coração, ilumine cada um, para que haja uma compreensão correta a respeito desses elementos, né? Então, a leitura ela é exclusiva. A pregação também é exclusiva, né? Não é qualquer pregação, existe um conceito bíblico que nós vamos ver, um entendimento bíblico dessa pregação exclusiva. O cantar também é exclusivo, né? Não é qualquer coisa aqui, né? Deus está definindo o que é que pode cantar. E nós precisamos, então, saber o que é que podemos cantar. O que significa esse cantar, o cantar salmos, né? O cantar salmos significa o quê? A gente precisa saber disso na Bíblia primeiro, né? Quando Deus definiu quais músicas, ou ele não definiu isso, né? Quais músicas deveriam ser cantadas, se ele deu essas músicas ou não deu nenhuma música, ou ele autorizou que o ser humano pudesse compor músicas além das músicas dele, e que ele mesmo compôs, que ele mesmo inspirou, e que o critério não é só inspiração para se cantar, né? Porque sob o argumento de que a pregação não é inspirada, a oração não é inspirada, veja, se eu uso esse argumento, a oração não é inspirada e a pregação não é inspirada, eu também posso substituir o livro a ser lido, né? Eu posso usar pelos mesmos argumentos. A pregação não é inspirada, então eu não preciso usar o livro inspirado, porque Deus não está mandando ler somente um livro inspirado, né? Qual o problema tem na teologia de um livro que não é inspirado? Teologia, se a teologia está certa, eu vou usar os mesmos argumentos que eu uso para a música para o livro, né? Na nossa tradição, isso ainda não pelo menos em igrejas mais reconhecidas como verdadeiramente cristãs, isso ainda há uma resistência, né? Até por cultura mesmo. Não sei se por essa consciência doutrinária, mas por cultura, a Bíblia ainda não é tratada como as canções são tratadas, né? Ela ainda é reconhecida como tem que ser esse livro inspirado, mas não vai mudar muito, não vai demorar muito. Esse mesmo princípio
porque é usado para música, já que a oração e a pregação não são inspirados, eu posso então ler qualquer livro que não seja inspirado. Mas mesmo que isso não aconteça de ser defendido assim, o argumento que muitos usam sobre o cantar os salmos, né, e já entende que o critério de cantar a música não é o texto inspirado, não é a música inspirada por Deus, porque a pregação não é inspirada, esses, para serem coerentes, deveriam fazer o mesmo com a escritura, né? A escritura que está sendo exigida para ser lida ali não é o texto inspirado. Poderia fazer o mesmo e usar o mesmo argumento. O argumento da música, que a teologia é tranquila, né? Aí usasse também a teologia correta. A teologia é bíblica. Então, usasse esse mesmo argumento para o livro, né? Olha, já que eu estou usando para música, para defender o cantar aquilo que é além dos salmos, então eu deveria fazer o mesmo com o livro a ser lido como palavra de Deus, né? Ao invés de ser as escrituras o livro inspirado, eu leio uma teologia de Calvino, por exemplo. Qual o erro que tem, qual o mal que faz? Não é antigo, todo mundo não usa, não faz bem a igreja, não dá certo, não é bonito. Então, esses argumentos serviriam também para as escrituras. Aqui eu estou, obviamente, já provocando, então, a reflexão sobre o que nós vamos... questões que nós vamos verificar mais à frente, quando, então, trabalharmos cada um desses elementos. Mas cantar os salmos e a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituída por Cristo, esses aí, então, são partes do ordinário culto a Deus. Além dos juramentos religiosos, nem todo culto você está fazendo juramentos solenes, né? Ali, como me refiro à pública profissão de fé, me refiro à ordenação de ministros, ordenação de oficiais, presbíteros e diáconos. Não. Então, nem todo culto tem essas partes, por isso, além dos juramentos religiosos. Dos votos também, né, dos jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usado de um modo santo e religioso. Então, a gente precisa agora verificar o fundamento disso. É isso aqui? Sim, só isso aqui. Já adianto que vai ser a afirmação, que é exatamente isso aqui. Que a Bíblia regula exatamente isso aqui. De elementos de culto, ela não autoriza a dança, ela não autoriza o teatro, ela não autoriza o casamento, ela não autoriza, enfim, qualquer outra prática, né? Eu cantar, atirei o pau no gato, ela não autoriza essas coisas. Ela define o que é, por mandamento direto ou inferência segura, nós vamos entender o que é isso, mas ela define, ela determina, sem deixar dúvidas, e os textos bíblicos são inúmeros. Se alguém quiser conferir, nós temos Atos 15, 21, nós temos Apocalipse 1, 3, 2 Timóteo 4, 2, Tiago 1, 22, Atos 10, 33, Hebreus 4, 2, Colossenses 3, 16, Efésios 5, 19, Tiago 5, 13, Atos 16, 25, Mateus 28, 19, Atos 2, 42, Deuteronômio 6, 3, Neemias 10, 29, Eclesiastes 5, 4 a 5, Joel 2, 12, Mateus 9, 15, entre tantos outros, né? Então, existem vários exemplos bíblicos de cultos reprovados e os motivos que deixam-nos indesculpáveis. Por exemplo, Caim e Abel, porque o culto de Abel foi aprovado, porque foi exatamente como Deus revelou para Adão e Eva, que transmitiram para os seus filhos, o cordeiro sem defeito, o sacrifício ali representando Jesus, significando que o adorador não tem condição de adorar a Deus por seus pecados, suas culpas. Ele só adora porque um inocente foi morto no lugar do culpado e ele crê nisso. Por isso que Hebreus 11 diz que Abel creu em Cristo, né? Ali exatamente naquele seu sacrifício. Caim não, ele entregou o melhor da terra. Hoje em dia a gente argumenta assim, o que é que tem de mais? Qual o mal de entregar o melhor? Não é o melhor?
Tanta gente faz menos do que isso, não entrega nem o melhor. Eu uso o exemplo dos outros que fazem errado, fazem pior aos olhos desses, né? Que argumentam assim para justificar o culto de Caim. Mas o culto de Caim e será rejeitado. Se o meu e o seu culto tem alguma coisa com o de Caim, pode ter certeza que será rejeitado. Deus não vai aprovar. Por isso, arrependa-te, né? Foi a palavra de Deus para Caim. Você tem aquele episódio de Nadab e Abiú, muito sério ali, os filhos de Arão, Arão, irmão de Moisés, portanto Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés. Deus havia colocado Arão como sacerdote e seus filhos para cuidar do incenso e do fogo. Então Deus dá toda a orientação sobre como deveria ser o incenso e dá toda a orientação sobre como deveria ser mantido o fogo, aceso e mantido. Eles, de alguma forma, a gente não sabe exatamente o que eles fizeram, mas de alguma forma eles fizeram diferente do que Deus falou com relação ao fogo, tanto que o próprio Deus os condena e diz que eles acenderam fogo estranho. Então, esse estranho é alguma coisa que eles fizeram diferente do que Deus mandou. Eles deveriam ter entendido como Deus mandou e feito exatamente como Deus mandou. Não fizeram, olha só o que deu o resultado. Bom, se Deus fez aquilo com eles, está diferente hoje, Deus mudou, Deus agora vai passar a mão na cabeça por causa da graça de Jesus. A graça de Jesus já estava valendo lá. E por que Deus não usou, como muitos hoje argumentam, né? Ah, mas a graça de Cristo, por causa da graça de Cristo, né? Então eu estou desculpado, eu estou perdoado e tudo mais. Não é assim, né? Não devemos pecar usando a graça como motivo, porque a Bíblia condena mais ainda, né? Então é mais grave pecar usando a graça como motivo para pecar. Paulo chega a dizer sobre isso, né? Pecaremos para que a graça se torne mais abundante de forma alguma, como viveremos para aquilo que já morremos, né? Nós já morremos para o pecado, se é que estamos vivos em Cristo. Então, Nadab e Abiú tiveram seus cultos reprovados. O povo de Deus várias vezes tiveram práticas religiosas reprovadas, né? Você tem Malaquias, você tem Isaías, Deus rejeitando o culto do povo. Você tem o culto também reprovado ou uma prática de adoração com suas ofertas, dízimos e ofertas de Ananias e Safira. E daí por diante. O mundo, a igreja da época de Noé, que só foi aprovada, foi com 8 pessoas. Hoje em dia tem muita coisa, né, supervalorizando a espiritualidade de uma igreja, se ela tiver grande em números, poderosa em dinheiro, poderosa em fama. Aí essa é a igreja que está espiritualmente viva e tudo mais. Quando na verdade fazendo muitas coisas, tal, aí é que enche os olhos. Quando na verdade no mundo da época de Noé, a igreja aprovada tinha 8 pessoas, né? Deus só aceitou a vida, o culto de 8 pessoas, Noé e sua família. Fora esses, o mundo inteiro foi reprovado. Milhares de atos religiosos, todos reprovados. Então devemos considerar o tema, mas para não desenvolvermos um legalismo, uma prática que corrige o exterior sem ter a mudança no interior, devemos sempre nos examinar se Cristo é o Senhor das nossas vidas, se nosso afeto por Jesus é verdadeiro, se é por causa da sua salvação, da sua graça que nós estamos mudando. Com isso eu não quero dizer que, então, se vemos que está errado e não estamos sentindo desejo, vontade, não estamos com essa segurança de salvação, devemos continuar no pecado. Não, nunca devemos continuar no pecado. Por mais que não haja conversão, o ensino de Deus é sempre pela obediência, pela santidade, nunca pelo que é contrário a Ele e a sua palavra. Porém, devemos fazer esse exame para que a mudança não seja uma tentativa de se salvar por si próprio, um legalismo, um farisaísmo, porque tudo isso nada mais é do que a rebelião contra Deus. Não se trata de outra coisa a não ser de uma rebelião contra Cristo,
não querendo a sua salvação, não se submetendo a ela, não aceitando aquilo que Cristo fez como justiça em seu lugar. Então, a partir dessa confiança em Cristo, termos as nossas práticas santificadas no culto. Então, que o nosso culto visível melhore por uma mudança interior, pela palavra, para a glória de Deus e o nosso bem, o bem do seu povo. Essa será a reflexão, né, sobre o culto. Nós teremos as próximas agora falando sobre cada princípio, com o princípio regulador, melhor dizendo, sobre cada elemento. Nós vamos falar sobre cada elemento, portanto, a leitura, a pregação, os sacramentos, o cantar o salmo, com o princípio regulador. Onde está na Bíblia, como pode, o que pode, por quê e daí por diante. Queridos, espero que todos tenham sido abençoados e a minha oração é para que Deus continue abençoando a todos vocês. Forte abraço.